David Rai aqui, bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Você está na série Lapidando Traços de Caráter. Hoje vamos continuar o estudo do livro Psicologia dos Justos. E aqui está nosso portão. Estamos no portão da raiva. Sim, começamos com o portão do orgulho, terminamos ele, falamos tudo sobre. Aqui eu peguei um pedaço do portão da raiva, então a gente vai fazer ele segmentado. Nesse momento a gente vai pegar a parte inicial e depois ainda vão ter outros segmentos para a gente completar esse estudo tão importante, para a gente entender a raiva, se a gente pode utilizar dessa característica pessoal, se pode, não pode, como pode, se pode, limites e situações. Então aqui a gente vai tentar responder essas perguntas. De novo, a gente não vai conseguir responder tudo só nesse, mas aqui já vai conter bastante coisa importante, vai deixar pra gente bem claro como funciona a raiva dentro da visão da Torá. Vamos começar. A raiva é uma característica má. É considerado uma característica ruim. Por mais que ainda assim vai ter local para utilizar dela, mas de modo geral ela não é boa. Assim como a sarna ou a inflamação vem da doença do corpo, assim também a raiva vem da doença da nefesh. A nefesh é a alma e também é conhecido em hebraico, rolê nefesh, a princípio pelo sentido literal, alguém doente da alma. Só que aqui é utilizado como uma pessoa com problema mental. Então, a raiva, o estresse, a pessoa perdeu o controle, se irá, entrar em fúria, estado de fora de controle, isso é considerado uma doença da alma, e é sabido que a alma ela se encontra no cérebro, na cabeça da pessoa, até porque quando você vai apontar para alguém, você fala aquela pessoa está ali e você aponta, você vai apontar para onde? Para a perna? Para a mão? Para o peito? Você vai apontar no geral na cabeça, para a cabeça da pessoa. Que a pessoa é principalmente essa parte daqui, a parte principal. Justo aqui se encontra a alma se encontra no cérebro. E não é à toa que a Torá explica para a gente colocar kippah sobre a cabeça, aqui nesse ponto principal, onde é a parte de conexão da alma mais elevada. Isso é um estudo à parte, mas interessante. E disseram os nossos sábios: todo aquele que se irrita, todos os tipos de Gehinom, de inferno, dominam sobre ele. Para entender isso um pouquinho melhor, todo tipo de inferno. O que significa que esse Gehinom e o inferno? Porque hoje em dia ficou muito banalizado o conceito inferno, ele está deturpado, então a gente tem que dar uma pequena introdução do que é o inferno. O inferno nada mais é do que um local de almas errantes que elas tiveram o mérito de entrar no hospital das almas, que é o inferno. Assim como alguém doente, mesmo que tenha uma doença muito grave, ela necessite passar por cirurgia, passar por um tratamento intensivo e mesmo ficar em coma e, sabe, ser feito o procedimento de retirada de certos órgãos e ficar vivo através de máquinas por enquanto, etc. A gente sabe que no final das contas o objetivo é salvar aquela pessoa e fazer com que ela viva depois dentro do possível, certo? O que isso quer dizer? Se ela precisar tirar uma perna por conta de um câncer ou qualquer coisa do tipo, o importante é que ela continue viva. Então o inferno é para a alma que ainda tem o que salvar. A alma que não tem nem como ser salva, ela vai para um lugar muito pior chamado Cafaquela, que é um lugar bem abrangente. Tem também o Lama Torro, que é o lugar do vão e do vazio, é algo até difícil de descrever. Aqui a parte principal se a alma entra para o inferno, quer dizer que ela ainda tem o conserto, ela ainda vai conseguir sair dali na maioria dos casos, né? Tem bastante coisa, bastante detalhe sobre isso, mas aqui a gente veio só pegar pela parte de cima. E aqui no que tange a todo o inferno, todo o Gehinom dominam sobre aquele que se irrita, é que ele vai atrair para ele todas aquelas almas errantes, ele está se equiparando, ele está se igualando àquelas almas. Ele vibra aquela energia e aquelas almas, porque no mundo espiritual, mesmo no mundo onde a gente vive hoje,
Aqui também é espiritual, só que no Olamayamete, no mundo da verdade, que é o mundo das almas, a verdade ela fica exposta. Como definir níveis para cada alma? Na verdade, que os níveis se definem ao que aos atos, ao que as almas fazem. Uma alma que passou a vida inteira viciada, vamos botar em cigarro durante a vida, quando ela falecer, ela vai estar num local onde outras almas também viciadas em cigarro vão estar. Porque esse era o ato que elas faziam, então esse é o local que elas automaticamente vão se colar, vão se agrupar. Ou a alma que gostava de fazer bondade, fazer caridade com os outros, ou assim, tem realmente inúmeros casos, e aqui não é diferente. Aquele que se irrita, ele vai negar várias coisas, né? Aqui a gente vai continuar o estudo, mas ele vai vibrar a energia assim também como todas as almas que estão no inferno. Elas também são almas que se irritaram, foram almas que se irritaram. Assim também quem está na Terra e se irrita, ele vai estar naquele mesmo nível, ele vai estar vibrando aquela mesma energia. E sim, ele pode abrir um portal, e sim, ele abre um portal na alma dele, e aquelas almas que estão no inferno têm acesso a esse, e esse que se irritou, realmente ele começa a ter atitudes que a gente conhece. A gente conhece e fala, o que aconteceu naquele dia com aquela pessoa? Poxa, eu vou te falar. Ele perdeu a cabeça, ele se irritou muito e perdeu a cabeça, e ele fez atitudes que não parecia nem que era ele. Então, esse não parecia nem que era é justamente o que tomou controle, o que dominou ele. E dali para frente ele começou realmente a agir como se não fosse ele, realmente não era ele. Só que ele deu acesso a esse não ele, a esse externo, invadir. E nem sempre o que é externo é ruim, mas aqui nesse caso é ruim. Todo aquele que se irrita, todos os tipos de Gehinnom, de inferno, dominam sobre ele, como está dito. E remove a raiva do teu coração e afasta o mal da tua carne. Ou seja, aqui a gente já vai ter um versículo onde ele conecta não só o mal espiritual, agora está falando da carne. Remove a raiva do seu coração, ou seja, a pessoa ela consegue viver sem se irritar, que depois a gente vai falar sobre como, de acordo com dicas da Torá, afastar a raiva de si, não se irritar. A gente vai trazer dicas de maneira geral, assim, o máximo que eu conseguir buscar e pesquisar e alcançar, eu vou tentar trazer tudo isso num outro momento. E remove a raiva do seu coração e afasta o mal da tua carne. Ou seja, não só é uma falta de controle. Aqui ele está dizendo sobre o mal da carne. A carne humana adoece quando a pessoa fica doente, quando a pessoa fica irritada. E mal não significa senão Gehinnom, como está dito. Aqui o Rav ele interpreta o mal sendo Gehinnom. Ele de novo interpretou pelo lado das energias ruins, dos espíritos malignos controlarem ele. Tudo Hashem fez com um propósito, até mesmo o perverso, para o dia da desgraça. Ou seja, se tem um dia que tem que acontecer uma desgraça por falta de mérito de alguém, então, como Hashem faz tudo com propósito, Hashem pega o perverso, aquele que está acostumado a se irritar, aquele que não tolera a vontade de ninguém, não tolera a opinião de ninguém, só dele mesmo. Só o que ele quer prevalece, só o que ele enxerga como certo prevalece. Então, esse vai ganhar o tafkid, vai ganhar a função de ser o perverso no dia da desgraça. A Hashem vai pegar ele e colocar a tarefa na mão dele para cometer algo ruim. Ou seja, alguém que fica se irritando, ele vai mais cedo ou mais tarde ser posto num cargo, numa função, numa tarefa que vai trazer desgraça para alguma coisa. Porque se sair um decreto de morte para alguém, que alguém deve ser assassinado, então automaticamente no Tribunal Celestial começa a procurar quem é aquele que tem o demérito de receber sobre si a função de assassinar. Quem vai ser o assassino? Então é mais ou menos por aqui. Se tiver uma desgraça para acontecer, vai ser buscado quem tem
o demérito para ocupar esse cargo. E esse que se irrita é o que vai ter grande propensão a ganhar esse cargo para causar uma desgraça. E não somente isso, mas também as forças inferiores, espíritos baixos, dominam sobre ele, como está dito. E Hashem te dará um coração inquieto, olhos cansados e uma alma angustiada. O que é algo que consome os olhos e entristece a alma? Ou seja, aqui o Rav já está trazendo um versículo explicando ele para o lado da tristeza. A alma está angustiada, a pessoa ficou triste. Os olhos cansados é alguém que não está com vontade de viver, não está com vontade de olhar para as coisas, quer ficar no lugar escuro, quer ficar dentro do quarto dela trancado, escuro. Coração inquieto, ela vai ter preocupações, vai pensar em várias coisas ruins. O Rav fala que isso é porque o que é algo que consome os olhos e entristece a nefesh, a alma, deves dizer, isto é o domínio dos espíritos malignos. Em outras palavras, aquela pessoa entrou em estado de fúria, se irritou, quebrou as coisas, gritou com o outro, humilhou o outro, deu o chilique, deu o escândalo. Naquele momento ele abriu o portão da alma e absorveu todo o inferno, todos os espíritos malignos, tudo que é porcaria, teve acesso a ele. E posteriormente ele entra no estado de tristeza profunda, ele quer se isolar, quer ficar no escuro, está todo preocupado. Isso é por quê? Porque justo aquele parasita que entrou e está habitando a pessoa não chega a ser uma possessão, ninguém está falando aqui de possessão, mas é algo que está carregando junto com a pessoa. Onde a pessoa vai, ela está carregando aquele grupo de almas ou aquele exército de almas, dependendo da quantidade do estresse. E não precisa ser só almas de pessoas que faleceram, também tem outras entidades espirituais que elas se grudam e se apegam e aproveitam daquele que entrou em estado de fúria. E o efeito negativo é esse. É a depressão, é a tristeza e a falta de esperança. E ainda disseram os nossos sábios, todo aquele que se irrita, até mesmo a Shekhinah é o que? A presença divina, não é considerada diante dele, como está dito. Ou seja, mesmo se a presença divina estiver diante desse que se irrita, ele não vai considerar, ele não vai reconhecer a importância da presença divina. Simplesmente fomos criados para que, no final das contas, depois de a gente passar todo esse processo de vida, que a gente possa sentar e admirar o brilho da Shekhinah, o brilho da presença divina. É algo tão maravilhoso, tão preenchedor, que esse é dito o auge da criação. Depois que o ser humano chegou no auge, estudou e se consertou, melhorou seus caracteres pessoais e se modificou como ser humano para alguém muito melhor. Qual é o auge? Depois que ela sair desse mundo, vão ter várias outras etapas no mundo posterior, até que no final das contas, o maior prazer que a alma vai ter vai ser Lianot Miziv Shekhinah. Vai ser ter prazer do brilho da Shekhinah, que é da presença divina. Agora você imagina, se o auge da criação é admirar o brilho da presença divina, e aqui está sendo dito em Terrilim, o David Amelech escreveu, o rei David escreveu, que aquele que se irrita, ele ignora a Shekhinah está do lado dele, ele não consegue enxergar ela, a gente já começa a ter uma perspectiva da gravidade dessa característica. Como a gente deve se afastar dela a todo custo. E, de novo, a gente vai trazer dicas de como fazer isso em breve. Eu não sei se vai ser nesse próprio vídeo ou no próximo, mas a gente vai chegar nessa etapa. Continuando, o perverso, por causa da arrogância do seu furor, não busca a Deus. Em todos os seus pensamentos não há lugar para Hashem. Aquele que está irritado, ele vai procurar. De acordo com a lógica, quem está certo e quem está errado. O carro, vamos supor, o carro dele quebrou. Ele vai falar, o mecânico é o culpado. Vai falar, a marca que você comprou, a peça é culpada. Você comprou o quê? O pneu da China? A China é o culpado. O jeito que você instalou é o culpado. Suas ferramentas são ruins. Ele fica ali, ó. Ele fica pensando, o que de acordo com a lógica,
que de acordo do mundo, como ele conhece, como ele entende, é o culpado daquele problema. Ele nunca vai colocar em cima de si mesmo, porque no final das contas, a Hashem se comunica com a gente através desse mundo. Se alguém veio e te falou uma boa palavra, e você recebeu algum tipo de bênção, ou o oposto disso, coisas menos agradáveis aconteceram, decretos amargos aconteceram, tudo isso a Hashem está fazendo porque esse é o melhor para você. Porque estava para vir um decreto ruim, vamos supor, estava para vir um decreto de quebrar o carro todo, do carro da PT, perda total, não sobra nada do carro. E aí a Hashem pega, olha aquela pessoa, abre o livro dos méritos dela, vê o histórico dela das coisas boas que ela fez, e a Hashem considera muita coisa e fala, quer saber? Vou fazer acima da lei. Ele merecia menos 20 mil, mas quer saber? Eu vou dar menos 200 para ele. Um pneu, menos 200. Pronto. Vamos dar um prejuízozinho pequeno para ele. E aí, quando ele entra nesse problema, estourou o pneu, ele vai ter que trocar. Ele se irrita, chuta o pneu, liga para o mecânico e rola todo aquele estresse. Então é aberta novamente aquele julgo, aquele tribunal celestial é aberto novamente e começam a reverificar, falar, é assim que ele vai se portar, mesmo eu dando para ele muito mais do que ele deveria, ele ainda assim está dando chilique, não tá vendo que sou eu que estou me comunicando com ele, que ele tem coisas para melhorar, que ele fez algo errado, ele cometeu uma transgressão com o carro, por isso eu estou utilizando do carro para mandar para ele esse sinal. E mesmo dentro desse castigo, eu ainda assim fiz a coisa ser muito mais branda do que deveria. Ao invés dele perder o carro todo, só um pneu só. Só que quem está cego de raiva, quem não estuda a Torá e não entende o modo que Hashem age no mundo, ele vai achar que tudo é um acaso. Infelizmente, ele vai ter uma vida desgraçada, ele não vai ter sentido de viver, em absoluto. Por isso é tão importante esse estudo que a gente está fazendo. O perverso, por causa da arrogância de seu furor, não busca a Deus. Ou seja, você quer falar sobre Torá com alguém que você conhece que ele é irritado, já saiba que não vai dar certo. Porque, de acordo com o que está escrito, os nossos sábios explicaram que ele não busca a Deus. Ele não está preocupado com o que está fora do que ele consegue enxergar com os sentimentos dele, com o entendimento limitado dele. Ele não está preocupado, até porque ele não está buscando se culpar de nada. Porque se ele falar que Deus mandou para ele alguma coisa, ele vai entender que Deus é justo e que a culpado é ele. Se ele puder jogar a culpa no outro, para ele é muito mais fácil, porque ele não vai ter que admitir que ele faz nada de errado. Olha que controverso. Ou ele acredita a Deus e honra, bota a coroa na cabeça de Deus e fala, Deus é o rei do universo, ele sabe de tudo, ele sabe o que é melhor para mim. E eu tô errado. Ou ele coloca a coroa na cabeça dele e começa a apontar, esse tá errado ou aquele tá errado, o outro tá errado, esse aqui comprou o pneu errado, pegou da marca errada, colocou da maneira errada, utilizou a ferramenta errada. É a falta de verdade consigo mesmo, né? Ser verdadeiro consigo. Em todos os seus pensamentos não há lugar para Hashem. A gente explicou isso agora. E além disso, ele esquece seu estudo da Torá e aumenta sua tolice. Olha, ainda tem aqui algo que vai além. Quem estuda a Torá e não se cuida para se afastar de si, amidá, a característica da raiva. Todo o tempo que ele mantém aquilo com ele e não presta atenção para consertar aquela característica pessoal, ele vai esquecer o estudo da Torá e ele vai aumentar a sua tolice. E é difícil falar isso, mas a própria Torá nos ensina que Moisés, teve situação que ele se irritou, e eu acho que mais para frente o próprio Rav vai trazer isso, e ele esqueceu da lei. Depois teve que perguntar para a lei, eu acho que para o próprio irmão dele, Aharon, foi isso, acho que isso. O irmão dele, Aharon, e os filhos de Aharon, eles tinham enterrado Nadav e Avihu, e eles estavam no estado de luto. E aconteceu que naquele momento tinha que fazer um sacrifício do templo, do Mishkan, do templo móvel, do tabernáculo. Então Moshe se irritou pensando que Aharon não tinha comido
o que ele deveria comer. Quando ele se irritou, ele chegou para repreender Aharon. Depois Aharon veio, explicou dentro daquela situação, onde ele sabia a lei exatamente e ele agiu correto. E aí Moshe reconheceu que ele mesmo errou e que Aharon estava certo e ele aceitou. Só que daqui a gente vê que o que está aqui em Kohelet, no livro que o rei Salomão escreveu, que quem se irrita esquece o estudo da Torá, a gente vê isso na prática dentro da história dos nossos gigantes da Torá. No Pentateuco, no Humash e nos outros livros da Torá escrita. Continuando. Pois a raiva repousa no coração dos tolos. Você quer saber se aquela pessoa ela é inteligente, ela é sábia, ela é esperta ou ela é tola, ou ela está vazia por dentro? Você vê se ela vai ter acesso de raiva, se ela vai se irritar à toa ou não. Está escrito em Terrilim, em Salmos, e o tolo não compreenderá. Ou seja, esse que se irrita é tolo, e se ele é tolo, ele não consegue compreender. E também está escrito em Mishlei, mas o tolo expõe sua insensatez. Então, aquele que se irrita, ele está mostrando que ele é tolo. Ele está mostrando que ele é vazio. Se a gente sabe que quem se irrita é tolo, ele pega e se irrita na frente dos outros, todo mundo vai saber que ele é tolo. Ele simplesmente expõe a sua tolice. Isso que ele é vazio. E é sabido que as suas transgressões são mais numerosas do que os seus méritos. Pesado demais, pesado demais. Como está dito em Mishlei, o homem irritado multiplica suas transgressões. Ok. Você viu alguém ter acesso de raiva. O que esse estudo ensinou pra gente? O que o Mishlei, o livro do rei Salomão, ensinou pra gente? Que o homem irritado multiplica suas transgressões. E qual que é a explicação disso? Que as transgressões são mais numerosas do que os seus méritos. Ou seja, você vê alguém irritado, alguém tendo acesso de raiva, você pode ter certeza. Na balança entre mérito e transgressão, ele tem mais transgressão do que mérito. É alguém que vai ter mais transgressão do que mérito. E sua punição é muito grande, como está dito. E sua punição é muito grande, como no exemplo do carro que a gente falou, que era para perder 20 mil, perdeu 200, e no final das contas é aberto de novo o seu julgamento, e sim é julgado sobre ele, talvez até mais do que a perda do carro. Talvez ele não tinha que perder o carro, ele perdeu o pneu, se irritou. Não só ele perdeu o carro, como ele perdeu ainda outras coisas por conta da sua ingratidão, da sua raiva, da sua falta de humanidade, né? Porque quem pega e se irrita e tem acesso de fúria está mais próximo de um animal do que de um ser humano. O homem irritado multiplica transgressões. E sua punição é muito grande, como está dito. Grande é a fúria, quem a carrega sofrerá castigo. E tu vês os seres humanos, quando ficam irritados e mantêm seu estresse, não prestam atenção ao que estão fazendo e realizam muitas ações em sua raiva que não fariam se não tivessem tomados pelo caos, pois a raiva expulsa a inteligência do homem de dentro dele, até o ponto em que ele multiplica palavras de fúria em brigas e discussões. Ou seja, a pessoa se irritou, ela perde a inteligência dela, ela vai brigar por nada, ela vai fazer coisas ilógicas, vai ficar naquele ciclo de palavras, palavrões e fúria, e vai causar discussão, e vai brigar com os outros, e coisas piores podem acontecer. Por isso, é impossível que um irritado escape de grandes pecados. Ou seja, quem está irritado é segular para cometer grandes pecados, né? Segular. Segular é... Quer ver acontecer alguma coisa? Faça tal coisa. Esse é o caso. E assim disse Elial Araviúda. Elial aqui, o profeta Elial Anavi. Não te enfureças e não pecará. Altrita. Não se enfureça, não entre em fúria. E disseram, em 3 coisas o homem é reconhecido. E uma delas é em seu momento de raiva. Pois, no momento de raiva, a pessoa é revelada. Ou seja, quem tem pensamentos ocultos em si, quem tem entendimento, ou seja, mesmo que ele entenda tudo errado, mesmo que ele interprete uma realidade de forma deturpada, e ele guarda para si. Ele não quer falar sobre isso, que é um assunto que irrita ele. Só que no momento que ele se irrita,
tudo aquilo que ele estava raciocinando com ele mesmo, mesmo que aquele raciocínio errado, etc., ele não abriu aquilo para perguntar para ninguém, ele não debateu aquela ideia de maneira saudável com ninguém, ele guardou, pressionou, ficou igual uma panela de pressão. Quando ele estourou, então, tudo que estava dentro da panela, ele transborda para fora, porque ele está fervendo, e aqui não é diferente. No momento de ira, a pessoa é revelada. Se a fúria domina sobre a sua sabedoria, ele age ou fala de maneira que não faria se não tivesse irritado. Nisso se nota seu temperamento raivoso. É revelado, ele expõe o que ele estava pensando consigo, seus pensamentos errados sobre a situação. Mas se a sua sabedoria domina sobre a sua raiva, e ele não fala nem age de forma diferente do que faria sem a raiva, nisso se reconhece a sua sabedoria. Ou seja, o que vai prevalecer? A sabedoria dele ou a raiva dele? Se a raiva prevalecer, quer dizer que ele é um homem sem sabedoria. Se a sabedoria prevalecer, quer dizer que a raiva dele está controlada. Você não sabe o nível dela, se ele conseguiu acabar com ela, deixar ela bem pequenininha, ou se está quase saindo. Mas, de qualquer jeito, a sabedoria está prevalecendo. E disse o sábio, 3 pessoas a Kadosh Baruch Hu Hashem ama, e uma delas é quem não se irrita. Ou seja, é dito pessoas que Hashem ama, e uma delas é quem não se irrita. Existe algo mais incrível do que esse fundamento que a Guimarães traz pra gente, em Pesachim? Acho que não, né? E disseram os nossos sábios de abençoada memória, o homem impaciente não pode ensinar. Não pode ser professor quem é impaciente, pois devido ao excesso de raiva, os alunos têm medo de lhe perguntar suas dúvidas, para que ele não se irrite contra eles. E mesmo que perguntem, ele não tem tranquilidade de coração para explicar aos seus discípulos ele não tem tranquilidade suficiente para explicar para os seus discípulos aquele assunto. E ainda responde a eles com palavras de fúria, e por isso os alunos não compreendem o professor. E os alunos, ainda que seu mestre se irrite com eles, devem perguntar a Torá sem se preocupar com a raiva dele e sem discutir com o seu mestre. Ou seja, o aluno sabe que ele tem professor, que o professor é meio esquentado, mesmo assim não é para ele ter medo, é para ele perguntar. Aqui o Rav está extrapolando sobre esse tema, sobre esse assunto. E sobre eles disseram os nossos sábios, em Brachot, a respeito do versículo de Mishlei, e a explosão da raiva provoca brigas. Todo aquele cujo mestre se irrita contra ele uma vez ou duas e ele se cala, merece repreender tanto julgamentos de questões monetárias quanto de questões de vida e morte. Porque o que tem da parte do estudo da Torá mais difícil é exatamente julgar as questões monetárias e questões de vida ou morte. Então, aqui, o ensinamento é todo aquele cujo mestre se irrita contra ele uma vez, duas, e ele se cala, merece compreender o julgamento. Ou seja, você foi e se perguntou para o seu professor sobre o assunto da aula. Ele se irritou com você e falou... Aqui a gente está falando sobre uma aula de Torá, né, obviamente. E ele falou, se irritou e te respondeu rispidamente. Aí você, mesmo assim, fala, olha, não tem problema. Eu estou disposto a receber até mesmo humilhação e uns gritos na cabeça, mas eu quero saber, eu preciso saber, eu quero estudar a Torá. Ele vai e pergunta de novo, mais uma vez. E aí o professor vai e grita de novo com ele e ele se cala. Ele recebe isso de maneira ok. A Torá fala o que sobre esse aluno? E ele agora merece compreender tanto as partes mais complexas da Torá, que são questões monetárias e de pena de morte, ele vai entender. Ele agora ganhou esse mérito. Se antes a cabeça dele estava fechada para esses assuntos, agora, por conta da sua humilhação, ele acabou de ganhar mérito de entender a parte mais complexa e mais difícil da Torá. E disse Mar, não há nada mais difícil que os julgamentos de questões monetárias e os de questões de vida e morte. Então aqui a gente terminou esse segmento do estudo de Psicologia dos Justos,
da parte do portão da raiva. Tem bastante para a gente continuar, se Deus quiser eu trarei, mas eu não quero terminar esse vídeo aqui antes de dar uma dica de como não se irritar. Como não se irritar na prática? Vamos lá. Um jeito de não se irritar na prática é o seguinte: primeiro, internalizar tudo que a gente falou aqui, tudo que é dito na Torá de maneira duríssima contra aquele que se irrita, ele entender que isso realmente é um mal, é uma doença mental, é uma doença física, é algo, a pior coisa que ele pode ter como característica é ser irritado. Com isso dito, com isso interiorizado, com isso entendido, a gente vai para a parte da reflexão. A reflexão é a seguinte: você vai fazer uma reza para Hashem, você vai conversar com Deus, você vai expor as suas dificuldades com Deus. Cada um irrita uma coisa, fala, meu chefe me irrita nesse ponto, naquele ponto, e detalhar, explicar. E talvez a esposa irrita, o marido irrita, e talvez o filho, talvez o pai, talvez o amigo, e talvez o parceiro que você mora junto, e talvez. Ou seja, cada um vai pegar exatamente detalhar de acordo com a sua experiência pessoal e conversar com Deus e pedir para que Ele te auxilie. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você se imaginar em situações onde acontece justo o que te irrita e você fala para si mesmo: eu aceito, isso é um decreto divino amargo, só que é para o meu bem. Eu aceito. Vamos botar um exemplo. Eu me irrito muito quando as crianças sobem no sofá, começam a pular e fazem muito barulho. Você visualiza essa situação, você fala, eu aceito que eles façam isso e tá tudo bem. Isso é um decreto divino e isso tem alguma coisa para me consertar, eu não preciso entender. Hashem sabe o que faz, isso está acontecendo porque isso é o melhor para mim. Esse é o princípio básico da Emuná, da fé judaica. E você visualizar situações que você está chegando no trabalho e alguma coisa deu errado. Aí seu chefe veio, brigou, e deu chilique, e rolou no chão, e arrancou os cabelos, e te culpa por isso. Você vai falar, Hashem, isso é um decreto divino, não aceito isso. Antes de acontecer, o que você já sabe que te irrita, você já mentaliza e aceita sobre si isso antes de acontecer. Isso já é uma segulá muito boa, isso já é uma influência muito boa para quando você chegar naquela situação, você já aceitou ela de antemão, você deixa acontecer, você não deixa aquilo crescer dentro de si. O mais importante não é que não deixe o sentimento acontecer dentro de si. O sentimento pode acontecer e naturalmente ele vai acontecer. O grande desafio é não deixar ele se expressar. Nem nos atos das suas mãos, nem na sua boca, né? Você não vai agora falar mais alto, você não vai gritar, você não vai bater, você não vai quebrar, você vai se manter numa boa. E você não vai guardar aquilo na sua cabeça e ficar remoendo, odiando, e remói, e odeia mais, e remói de novo, e começa a amaldiçoar e desejar a morte. Não, isso de jeito nenhum. Não façam isso. Isso só vai destruir quem comete esse ato. E uma outra dica dos nossos sábios muito poderosa é falar baixo. Utilizar um tom de voz tranquilo. Porque quem é irritado normalmente, ele vai tender a levantar a voz. Mesmo quando ele não está irritado, ele levanta a voz. Em momentos que ele sente necessidade. Então, manter a voz num nível tranquilo, de um jeito de fala tranquilo, isso vai ajudar. Se eu não me engano, o Ramban, ele traz isso, se eu não me engano, mas se Deus quiser, na continuação do estudo, eu tenho certeza que o Rav vai trazer. Se não, eu vou trazer de outra fonte. A gente vai falar muito mais sobre soluções, né? Que a gente está praticamente começando esse estudo sobre raiva, algo tão importante na nossa geração. E então, falar tranquilo, falar baixo, certo? Se esforçar em não levantar a voz e não manifestar, sabe, realmente os sentimentos mais intensos com a fala. Não deixar que isso aconteça, manter a voz tranquila, isso é mais uma segulá, mais uma boa dica, mais uma recomendação dos nossos sábios da Torá, para que a pessoa não entre na raiva. Agradeço a você que ficou até aqui no nosso estudo fantástico sobre a psicologia da raiva. Peço aos senhores que se inscrevam no canal, cliquem aqui embaixo, deem um like
Suporte nosso canal para que possamos cada vez mais trazer conteúdos para os senhores. Clique aqui embaixo em Seja Membro. Se puder, dê o dízimo, os 10% do quanto você recebe. Se não, o quanto você puder. E desse modo a gente vai conseguir cada vez mais expandir esse projeto, trazer informações e vídeos, não só da maneira aqui em vídeos, mas também da maneira escrita. Tem no nosso site, na área Diamantes, lá você tem o Shema Israel traduzido, você tem certas partes da Torá escrita traduzida. Nosso objetivo é conseguir traduzir toda a Torá escrita. Estamos em tradução, em processo de tradução e explicação do livro de Jó, livro de Iov, com 42 capítulos. Estamos agora no capítulo 29, se eu não me engano, fazendo essa tradução, e assim que estiver prontinho a gente vai publicar abertamente para todos. Então quem contribui com o nosso projeto ganha o mérito de todo aquele que estuda a Torá, vai para a conta daquele que suportou o nosso projeto, que nos ajudou, nos disponibilizou tempo para nos dedicar cada vez mais para a sabedoria da Torá, para que cada vez mais pessoas tenham essa felicidade na alma de poder conhecer as palavras de Hashem. Então vou deixar o link aqui de um vídeo recomendado, também vou deixar o site aqui no final. Podem clicar diamantes e PDFs grátis para download. Tudo de bom e até o próximo estudo.